Outra forma da gente estar expressando a concentração é a concentração em quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Quando a gente está falando nesse tipo de concentração, a gente está falando de quantos mols a gente tem de uma substância. Então vamos ver aqui. Concentração em quantidade de matéria. Matéria vai ser expressa em mol. Então, a concentração, ela pode ser também ser substituída por esse Mzinho aqui, ó. Esse M significa que é concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria, ela vai ser sempre dada em mol por litro. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai falar quantos mols de soluto eu tenho para um determinado volume de solução. Então, vamos aprender a interpretar isso aqui. Vamos supor que você tenha um recipiente e que no papelzinho dele, lá no rótulo, tem assim, NaOH, M igual a 2 mol por litro. E aí, o que significa isso? Então, se você for olhar isso aqui, quem que é o solvente? Então, NaOH está dissolvido em água. Então, o nosso solvente, nesse caso, é a água. E o soluto? O soluto é o que está sendo dissolvido na água. Então, no nosso caso aqui, o soluto é o NaOH, o hidróxido de sódio. Beleza. E se eu te perguntar quantas gramas de soluto eu tenho por litro de solução? Então, presta bem atenção. Ele me deu aqui a concentração em quantidade de matéria. Ele me deu a concentração em mol por litro. E ele me faz a pergunta: quantas gramas de soluto que eu tenho por litro de solução? Então, ele dá em mol por litro e você tem que passar para grama por litro. Vamos ver como que a gente faz isso? Nesse caso, a gente tem uma solução de hidróxido de sódio. Essa é a fórmula molecular do hidróxido de sódio. Essa substância está numa concentração igual a 2 mol por litro. Então significa que eu tenho 2 mols de NaOH para cada 1 litro de solução. Beleza. Quantas gramas que eu tenho em 1 mol de NaOH? Para eu determinar quantas gramas eu tenho em 1 mol de NaOH, é só eu ir lá na tabela periódica e olhar a massa atômica de cada um dos componentes da fórmula molecular. Então eu vou lá na tabela periódica e descubro que a massa do Na é igual a 23. Então, 1 mol de Na tem 23 gramas. Descubro que a massa do hidrogênio é igual a 1 grama. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. E descubro que a massa do oxigênio é igual a 16 gramas. Então, se você somar isso aqui tudo, o que você vai ter? 23 gramas mais 17 gramas. Eu tenho, então, 40 gramas, que é a massa de NaOH, hidróxido de sódio. Então, eu descobri que em 1 mol de NaOH eu tenho 40 gramas. Só que a minha concentração lá, ela está falando de 2 mols. Então, eu não tenho 1 mol de NaOH, eu tenho 2 mols. 2 mols eu tenho X gramas. Descubro que o X é igual a 80 gramas. O que significa isso, gente? Significa que em 2 mols de hidróxido de sódio eu tenho 80 gramas. A concentração não é 2 mols por litro? 2 mols não são 80 gramas? Então significa que a concentração em grama por litro de hidróxido de sódio vai ser 80 gramas por litro. Então eu fiz essa transformação de mol por litro para grama por litro. Então eu sei o tanto que eu tenho em gramas, massa de NaOH por litro de solução. E lá eu tinha o quê? A quantidade de matéria, porque estava expressa em mol. Então 80 gramas por litro de NaOH correspondem a 2 mols por litro de NaOH. Então são duas coisas diferentes para eu falar a mesma coisa. Só que está expressa de jeito diferente aqui, né?